Olá, pessoal. Eu sou Letícia Basso, advogada da equipe de Wealth Planning aqui da XP. Hoje nós temos aqui conosco também da nossa equipe o Paulo Godinho, advogado, também da nossa equipe, e o Marcelo Guaritá, do PSG Advogados Associados. Hoje a gente está aqui para falar de um tema específico que eu gosto muito, sobre planejamento patrimonial do agronegócio. Um setor que vem ganhando bastante relevância nos últimos tempos, né? Que tem uma ultra importância dentro da economia e que principalmente depois dos tempos ali de pandemia a gente passou, né? Acho que todo o país passou a reconhecer cada vez mais a importância desse setor para o Brasil como um todo. A gente vê, né, até pela passagem ali que a gente está no momento para segundas gerações, terceiras gerações de agronegócio, uma busca, uma demanda muito grande dentro do planejamento patrimonial para essas famílias desse setor específico. Marcelo, eu queria te agradecer primeiro pela presença, começar te perguntando o que você vê ali de maiores desafios em termos de planejamento patrimonial específicos para o agronegócio. Olá, Letícia, Paulo. Quero agradecer o convite, satisfação, uma alegria poder conversar esse assunto que eu também gosto tanto, Letícia. A questão do agro, como você disse, a importância, o agro vem apresentando números expressivos. A gente fechou o ano passado com 20% do PIB, 25% do PIB, praticamente 50% da balança comercial e 1/3 dos empregos, nos dados da CNA e no CPEA. Então, é um setor que realmente é pujante, é a vocação do país, e a gente está passando por uma transição, né? As famílias estão passando o bastão e a gente vê uma busca por profissionalização, por resolução de conflitos, por preparação de futuro. E quais são os principais desafios, assim, de maneira objetiva? Eu vejo alguns. O primeiro deles é realmente a falta de liquidez. Geralmente, o produtor, o agricultor, o pecuarista, ele tem um patrimônio de valor significativo, mas ele tem pouca liquidez. A rentabilidade do negócio muitas vezes não acompanha a avaliação do patrimônio. Uhum. Então, quando acontece um evento inesperado, uma sucessão, um momento não planejado, muitas vezes as famílias têm que fazer uma venda forçada, se dispor de patrimônio que o patriarca e a matriarca há anos construíram e fazer isso de uma forma assodada, o que leva à perda de recursos. Uma segunda questão é a questão da exploração. Mais de 98% do início da cadeia, que a gente chama da porteira para dentro, é produtor rural pessoa física. E produtor rural pessoa física gosta de operar no CPF. Por algumas questões, seja por complexidade, seja porque existe uma certa lenda de que é mais barato tributariamente operar na física do que na jurídica. Na maioria das vezes mas nem sempre. Então isso leva também ao produtor entender que a exploração também necessariamente precisa passar por uma sucessão. E muitas vezes isso é impeditivo para que o patrimônio ocorra inicialmente via uma sucessão. E o terceiro aspecto, que eu acho também relevante, é a questão dos condomínios. Condomínio de fração ideal de imóvel, cedo ou tarde, ele trará problemas. Você precisa de assinatura de todos os herdeiros para tirar um financiamento, você precisa de assinatura de todo mundo para poder vender uma propriedade que poderia ser um bom negócio. Então, quando o patriarca não está ali para arbitrar e para conduzir um negócio, os herdeiros que muitas vezes têm aptidões e têm interesses diferentes, eles assumem o patrimônio, sem você ter uma divisão onde é uma demarcação de cada fazenda, isso se torna um problema e um motivo de divergência. Então, nesse contexto todo, para prevenir esses problemas, dentre outros, é que eu acho que faz todo sentido a sucessão no agronegócio. E mais do ponto de vista econômico. As propriedades rurais, geralmente, elas têm ciclos de valorização. A propriedade rural, ela não tem um aumento orgânico, mas ela tem ciclos, ela acompanha a commodity. Então, quando vem a valorização, é um valor muito expressivo. Daí, se fazer antecipadamente, significa economizar recursos, porque você traz a base a valor presente e não tem que aguardar uma valorização da propriedade quando ela acontece, como aconteceu nos últimos anos. Exatamente, acho que são todos muito bons pontos. E assim, dentro de todos esses aspectos que você mencionou aqui, né, acho que a gente tem escutado muito, e já há algum tempo, sobre um mecanismo específico, que é a holding.
acho que a holding tem, nos últimos tempos, sido muito utilizada, mas às vezes não de forma tão adequada, né, para todos os casos, e a gente sabe que não é muito por aí, né, quando a gente está falando de planejamento patrimonial, é sempre importante frisar que é muito caso a caso, casos específicos, tem que ser feita uma análise geral antes da implementação. E a holding, do que ela funciona, como que ela consegue ajudar essa parte tanto da gestão operacional do negócio, a parte tributária que você mencionou, muitas vezes, né, na física é mais interessante da perspectiva tributária, mas não são todas as vezes, e às vezes você colocar o patrimônio para dentro da holding e talvez operacionalizar ali via comodato, etc, na pessoa física também não é um impeditivo, né, para que haja essa passagem ali para uma estrutura mais robusta, que tenha um melhor endereçamento de gestão. Como que funciona na prática, né? E quais que são os maiores benefícios aí que você enxerga para a holding dentro do agronegócio, para essas famílias do agro? Letícia, a holding tem se tornado nos últimos anos uma realidade no setor. Por questões de governanças, por veículo sucessório e por questões de melhor gestão de custos, isso funciona bem na prática. O ponto é que muitas vezes o produtor entende que ele não pode fazer a holding e o planejamento sucessório via holding porque ele teria que obrigatoriamente passar a exploração para a pessoa jurídica. Isso não é uma verdade, tanto é que boa parte da exploração rural no Brasil se dá via contratos agrários, seja ele parceria, seja ele arrendamento e também em alguns casos não é um contrato agrário, mas o expediente do comodato. Eu, particularmente, tenho receio desse expediente do comodato a longo prazo. Acho que isso pode dar problema, já que você tem a mesma pessoa nas duas pontas. Então, são partes relacionadas. Eu acho que isso a longo prazo pode ser uma questão, mas a realidade é que isso existe no mercado e a gente sabe que existe. Penso eu que o melhor caminho é um contrato de arrendamento ou um contrato de parceria que permite que a estrutura funcione sem que ocorra tantos riscos do ponto de vista fiscal. E a holding, ela, além dessas questões todas, seja ela com usufruto ou não, tem uma parte que eu acho relevante que as pessoas muitas vezes não se dão conta, que é tudo que essa empresa familiar da holding, uma vez feita a sucessão, no futuro adquirir, isso vai ser adquirido em nome dos herdeiros. Então, imagine uma família, que você tem a força de trabalho, a experiência do pai, da mãe, e que trabalhe em conjunto com os filhos. E essa empresa produz riqueza. Tudo que você comprar com esse capital já vai ser sem TCMD, porque já foi feita a sucessão. Então, além de você ganhar, porque você antecipou contra uma valorização dos ativos, você se antecipou contra um potencial aumento de alíquota, via o que reforma tributária, os projetos de lei que tramitam. Você ainda construiu uma estrutura de riqueza para que a família possa prosperar, sendo que os frutos que serão adquiridos com esse recurso serão feitos sem imposto de sucessão. Então eu acho isso bastante relevante, afora todos os instrumentos que a gente já mencionou. Pegar um gancho aqui, Marcelo, fala um pouco mais dos impactos fiscais no momento quando a gente passa os imóveis rurais para dentro de uma holding. E, né, depois do momento da sucessão ou pela doação, o que você vislumbra como impactos fiscais aqui, né? Se puder falar um pouco como que isso funciona. Paulo, assim, é uma questão bastante importante, porque um entrave relativamente novo é a questão do ITBI. Antigamente, né, só para refrescar a memória, a gente só tinha ITBI se a empresa fosse imobiliária. A partir do tema, só me engano, 796 do Supremo, final de 2020, de acordo com 2020, as prefeituras têm feito uma leitura, na minha opinião, bastante equivocada. Acho que não foi isso que o Supremo julgou. Né? A questão do Supremo, em repercussão geral, tinha uma questão de reserva de capital. Não é o caso que acontece na prática, mas o fato é que dia a dia as prefeituras têm cobrado o ITBI entre o valor de subscrição do capital social e o valor que elas entendem de mercado. Geralmente, como funciona? Né? O proprietário passa isso, integraliza, aporta isso numa PJ por custo de aquisição. Porque você tem um dispositivo legal que faculta isso ao contribuinte e, uma vez utilizado o valor histórico, o custo contábil, não há de se falar em ganho de capital.
Pois bem, esse valor geralmente está defasado, porque você não pode corrigir o custo de aquisição no imposto de renda, e quando as prefeituras recebem isso, ela cobra a diferença para o valor de mercado. Então, isso é um entrave, porque é um custo a mais na operação. Parente sobre esse assunto. Acho que a jurisprudência já foi muito contrária. A jurisprudência não enxergava a diferença entre esses casos e o caso julgado em repercussão geral. Então, havia uma tendência prevalente e muito forte no sentido de rechaçar qualquer questionamento do contribuinte. Hoje eu já acho que isso está mudando. A gente já enxerga bastante decisões, tem muitos acórdãos já entendendo que há diferença nessas operações e afastando o ITBI. Aí nesse caso o produtor, o contribuinte tem duas opções, né? Ele deposita, por exemplo, em juízo para poder prosseguir com o planejamento, ou ele até pode discutir isso previamente, mas tem a questão do timing que ele precisa aplicar na operação. Então, o primeiro custo tributário, como você mencionou, a se considerar o ITBI, considerada todas essas questões. O segundo é potencial ganho de capital. O ganho de capital também, se você faz a valor de aquisição, ele não existe. E o terceiro impacto tributário é na doação das cotas. Aí eu quero aproveitar a sua pergunta para fazer dois parênteses. O primeiro é o VTN na questão de propriedade rural. Então, o VTN é o valor da terra nua, existe um dispositivo, o artigo 19, que quando você vende ou integraliza, que para fins fiscais é a mesma coisa, você atualiza o valor do VTN. Evidentemente que isso tem que ser feito com os cuidados, porque a Receita entende que isso tem uma data, antes ou entrega do ITR é uma regra, mas é uma questão que, inclusive, o planejamento não pode ser feito só por isso, mas se bem feito, é uma consequência muitas vezes vantajosa, porque você atualiza o custo de aquisição sem pagar necessariamente ganho de capital, porque você vai ter o VTN na PJ num valor posterior ao que você tinha lá atrás. Muitas vezes também são propriedades adquiridas antes de 1997. A regra do VTN precisa dessa data, desse marco temporal. Então, muitas vezes também você consegue mudar isso e no futuro, quando for vendido pela PJ, você resolveu esses dois óbices. Então, isso é um ponto interessante também para avaliar. Isso em relação ao ganho de capital. Em relação ao TCMD, tem essa questão do Estado de São Paulo, que é uma oportunidade, uma janela. Penso eu que isso vai terminar muito em breve. A gente tem aí dentro da reforma tributária, né, as janelas se fechando. Acho que isso não vai demorar a deixar de existir, mas você tem a oportunidade de fazer pelo patrimônio líquido. A própria fiscalização do Estado de São Paulo já se curvou esse entendimento do Tribunal de Justiça. Antigamente, a gente enxergava o Estado tentando alcançar valor de mercado aqui no Estado de São Paulo. Hoje não mais. O que o Estado fiscaliza é se o seu PL, se o seu patrimônio líquido está de acordo com o que você declarou. Mas não tem mais essa divergência. Isso, além da vantagem de que na maioria das vezes o PL é menor do que o valor de mercado, principalmente se a empresa é nova, praticamente vai coincidir com o valor nominal, que você tem um ganho muito grande de base de cálculo de TCMD. Além disso, essa questão do patrimônio líquido, se você pensar que isso é uma antecipação do ativo, você vai ganhar na alíquota, você vai ganhar na base de cálculo e você vai ganhar na valorização de ativo. Então, no estado de São Paulo é uma vantagem muito grande. Os outros estados não. A maioria dos estados você tem avaliação a valor de mercado, independentemente se está na PJ ou não, os estados tendem a trazer isso a valor de mercado. E aí você vai ter uma avaliação que também me incomoda, que é uma avaliação, na maioria das vezes, posterior. Você faz a declaração e você não sabe muito bem quanto que o Estado vai te cobrar. O Estado de São Paulo tem a vantagem que você conhece a base de cálculo. Ela é patrimônio líquido. Então, permite você fazer um planejamento financeiro, permite você ter uma segurança jurídica muito maior. Os outros estados ainda têm o problema de não saber quanto que o Estado vai avaliar os seus ativos. Então, acho que esse valor é bastante relevante. O fisco que arbitra aí, né? O fisco que arbitra. Aí, gente você não sabe muito bem quanto vai te custar. Né? E a gente tem casos que muitas vezes é acima, bem acima do valor de mercado. E aí você tem um problema de discussão toda, e você já fez a operação, quer dizer, você está obrigado a discutir isso e fora do seu planejamento. Então essas questões todas eu acho que são muito relevantes. A questão de São Paulo é para uma interpretação do Tribunal de Justiça sobre a lei de São Paulo. Essas questões são locais, né? Você tem que olhar estado a estado. Mas além da reforma tributária, além de todas
as vantagens que a gente falou, você ainda tem essa questão do patrimônio líquido no estado de São Paulo, que na minha opinião é muito vantajosa. Perfeito. Legal. E aí, o outro ponto também que eu queria levantar aqui, até antes de falar um pouquinho sobre a questão de venda para esses imóveis posteriores a 97 também, tratar um pouquinho dessa diferenciação que você tinha comentado lá no comecinho, sobre arrendamento e parceria rural, né? Como que são as tratativas de um e de outro, se você tem atividade diretamente na física, se você tem essa exploração via pessoa jurídica para fins tributários, isso tem bastante diferença, né? Sim, bem lembrado, Letícia, e até inclusive é um ponto de atenção, porque você tem dois fatos supervenientes sobre isso. Primeiro, o maior olhar da Receita Federal para a atividade rural. Isso não acontecia com tanto detalhe, com tanta atenção. A Receita não entendia muito desse tipo de operação, o que na prática resultava em um menor número de verificações fiscais. Hoje essa realidade já mudou. Tem várias operações em curso, já tiveram várias operações em curso. E o outro fato superveniente muito relevante é o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Porque o produtor rural, a partir de 2019, ele começou a entregar 4,8 milhões de faturamento anual. Ele tem que entregar o livro digital. Isso permitiu com que a Receita desenvolvesse muitas malhas eletrônicas. Então, antigamente, como que funcionava? O livro Caixa do Produtor, ele era manual. A Receita só ia ter acesso a esse documento quando abriu uma fiscalização em concreto para aquele contribuinte. Hoje não é mais assim. Com o livro Caixa, a Receita tem acesso à escrituração digital no tempo real e a partir daí ela tem desenvolvido muitas malhas eletrônicas que não eram uma realidade para o setor, agora é. Então, uma nota que efetivamente não é passivo de dedução passa a ser. Então, você começa a receber avisos de inconformidade, inclusive automáticos. Então, esses dois fatos levaram a uma tensão grande com arrendamento e parceria. E aí a gente vai passar para a fase de contencioso, porque existem muitos contratos que os contribuintes tributam como parceria e que a Receita entende que é arrendamento. Mas qual a diferença? Arrendamento, para fins fiscais, se equivale à receita imobiliária. Então, considerando a operação muito comum, que a pessoa jurídica pagando pessoa física, é 27,5% mais retenção fonte. Então, você tem um problema de fluxo de caixa e você tem um problema de maior tributação. Parceria rural, não. Parceria, o produtor enfrenta o resultado da atividade, então você tem aquela base de cálculo presumida da física, que é de 80% de despesas, você vai tributar 20%, então é 5,5% da receita, ou livro caixa digital. Então, parceria é muito mais barata, é uma receita rural mais barata do que a receita de arrendamento. E ainda não tem retenção na fonte. Então, há uma tendência de contencioso sobre esse assunto e a gente tem pouca jurisprudência sobre isso. Na minha opinião, passará a ter muito mais massa crítica daqui para frente. Qual é o ponto, assim, muito rapidamente, que diferencia esses contratos? É a assunção de risco. Né? A parceria, obrigatoriamente, o dono da terra também tem que assumir o risco junto com aquele que está explorando. E aí, passando para um passo mais detalhado, a Receita entende necessariamente acumular 3 requisitos, o que no Estatuto da Terra não está dito. O Estatuto da Terra fala dos requisitos isoladamente. Então você vai ter uma discussão sobre isso, variação de preço, caso fortuito, força maior, pagamento em produto. Então você vai ter uma discussão necessariamente sobre isso, qual o critério predomina. E agora, mais recentemente, eu tenho visto decisões, que na minha opinião, muito equivocadas, no sentido de exigir, inclusive, despesa do dono da terra, despesa da exploração, para que possa caracterizar a parceria. Então, isso ainda está em evolução na jurisprudência. Diria que a gente não tem um norte seguro quanto se os requisitos são cumulativos ou são isolados. Isso é a questão da despesa. Acho que são fáceis para a gente enfrentar. E aí, daqui para frente, acho que cabe um olhar para cada contrato, mapeamento de risco e entender como é que isso funciona na prática. Então, o risco aqui é a gente fazer um contrato de parceria rural que, na verdade, na prática, seria um contrato de arrendamento. Né? Perfeito. Então, isso que tem que tomar atenção. Esse é um risco grande e uma operação bastante difundida, né? Seja ele com a própria holding, por exemplo, ou, muito provavelmente, por exemplo, cana,
que arrenda muito ou faz muitas parcerias, indústria de madeira, própria soja, são indústrias inteiras do setor que estão baseadas, estruturadas nessa formatação de contrato. Então a gente vai começar a discutir, eu tenho um contrato de parceria, mas eu tenho opção de compra e venda de safra futura. Isso é parceria ou isso é arrendamento? Né? Então esses formatos todos agora estão em análise. A gente tem que ter um cuidado grande com isso, porque senão lá na frente vira uma conta para pagar. Perfeito. E aí, entrando naquele outro ponto que a gente tinha mencionado, né, a questão de venda dos imóveis, que a gente tem visto muitas vendas, né, nos últimos anos de imóvel rural, principalmente por conta da supervalorização que a gente teve nos últimos tempos. E também pela necessidade eventual de liquidez, né, das famílias, como a gente falou, segunda e terceira geração às vezes querem pulverizar ali o tipo de investimento. Como que você vê, Marcelo, quais são os tipos de ganho de capital que a gente consegue apurar aqui, né? A gente sabe que são diversos para fins de imóvel rural, é um pouquinho diferente de você só ter um imóvel urbano ali na sua física ou na sua jurídica. Tem uma regra específica para imóveis a partir de 97. Queria que você explorasse um pouquinho como funciona esse ganho, né? Antes de 97 para os imóveis anteriores, pós 97, e também se essa regra ela é aplicável só para quando você tem esse imóvel na pessoa física, ou ele também pode ser aplicado eventualmente na pessoa jurídica, ali dentro do lucro presumido. Como que funciona tudo isso? Esse assunto, Letícia, eu reputo dos mais importantes da atividade rural. Primeiro porque muitos proprietários não têm conhecimento. Isso na prática passa ao largo e a gente vê que muitas oportunidades ficaram por falta até de esclarecimento. Então essa aqui é uma oportunidade boa para a gente falar desse assunto. São muitos detalhes, mas eu vou tentar aqui sintetizar e vocês, por favor, vão me orientando. Vou começar pelo fim. Primeiro, qual é o entendimento da fiscalização? Aplicável essa regra para pessoa física e pessoa jurídica de lucro presumido. Qual é o entendimento da jurisprudência? Aplicável por pessoa física e aplicável por pessoa jurídica, independentemente do regime. Mas se eu não quero ter problema com a receita, é a empresa de lucro presumido. Esse é o primeiro ponto. O segundo detalhe é aquisições a partir de 1997. Por quê? Porque isso é um marco da lei. E aí existem ramificações desse raciocínio. O primeiro raciocínio eu comprei antes de 97 e eu vendi depois. Eu aplico a regra especial ou não, já carrega me obriga a 97. Também você não vai encontrar jurisprudência sobre isso, questões que estão todas sendo colocadas a partir de agora. Eu entendo que você tem uma regra híbrida, porque o 19, que é onde está essa regra, da Lei 9393 de 96, que é a lei do ITR, diz que você tem que aplicar o VTN na compra antes de 97. O VTN da venda, penso eu que pode ser aplicado independente de 97. Mas o entendimento da Receita é que propriedades adquiridas antes de 97 não estão sujeitas ao regramento especial. O que é esse regramento especial? Para dar um pouco de contexto, eu acho que eu avancei antes da hora. Existe um artigo na lei do ITR que diz que você apura o ganho de capital pelas diferenças de VTN. VTN é o valor da terra nua que você encontra no ITR. Então você vai procurar lá no seu ITR qual é o valor da terra nua declarado e sobre essa diferença é que você vai calcular o ganho de capital. Não é sobre o valor da escritura. Então se a fazenda for vendida por um valor diferente, você tem, entre aspas, uma sobra de recursos aí. E esse recurso é rendimento isento e não tributável. Então você tem uma vantagem aí. Porque esse VTN é bem menor do que o valor de mercado, né? Que estaria na escritura. Costuma ser bem menor e principalmente a variação dele costuma ser bem menor. Então você, sobre a terra nua você tem uma vantagem bastante relevante. Segunda vantagem dessa regra. A diferença é benfeitoria. Então, vamos supor que você vendeu uma fazenda só para ilustrar, por 10 milhões. 5 milhões VTN, 5 milhões benfeitoria. Esses 5 milhões de benfeitoria, ele é receita da atividade rural desde que você tenha deduzido. E na grande maioria das vezes foi utilizada a dedução. Porque a dedução ele é um redutor do IR. Então o produtor faz a benfeitoria, ele reduz o IR. Então produtores que não fizeram a dedução são exceção.
não ocorre a dedução quando você está num regime, por exemplo, simplificado, um regime de lucro presumido, ou então uma benfeitoria que não é inerente à atividade rural. Então, nesse caso, não tem dedução. Mas a regra, a prática, é que ocorra a redução. E quando você vende essa benfeitoria, isso vira receita da atividade, como se você tivesse vendido grão, café, gado. Então, é também mais vantajoso. E tem uma outra vantagem que eu acho essa muito importante. A gente falou até aqui para quem vende. Então, você vai pagar menos ganho de capital na terra nua, que aí é ganho de capital. Você vai pagar menos tributo na benfeitoria, porque ela é receita operacional, ela é receita da atividade rural e ela é dedutível para quem compra. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Um produtor, como é que isso na prática se traduz em otimização tributária? Vamos pensar num produtor médio grande que ele está no livro caixa. Então, ele chega ali no segundo semestre, ele vê que ele vai ter um lucro tributável grande, o que ele faz? Ele liga para o contador e fala, olha, vai dar um lucro grande. Ele antecipa insumo, ele antecipa semente, ele antecipa, compra um trator, compra uma colheitadeira. Só que na regra da atividade rural, essa dedução ela é imediata. Ela não está sujeita à depreciação, ela não está sujeita à amortização, mesmo na PJ de lucro real. Você não tem essa regra que vale para as outras empresas, só vale para a atividade rural. Então, você antecipou aquela despesa, só que aquela despesa vai te gerar uso durante muitos anos. Então ele faz isso 1 ano, 2 anos, 3 anos. Chega no final de um determinado período, esse produtor rural ele está com um lucro diferido grande ali dentro do seu livro caixa. Porque ele vem antecipando despesa, estoque, insumo. Chega um determinado momento que ele tem um lucro grande para pagar. E o que ele faz? Ele compra uma fazenda. Por quê? O valor que ele pagar pelas benfeitorias nessa fazenda será deduzido do seu IR. Então, esse produtor ele acaba aumentando o seu número de fazendas, a sua área que ele planta, e aí por isso também que o produtor está sempre apertado, né? Porque ele pega o dinheiro e coloca de novo na fazenda e vai crescendo e vai fazendo novas... E eu acho que isso também dá uma dinâmica toda própria para o setor. Ela dá uma dinâmica mais barata para quem vende, é bom para quem compra, isso gira o mercado e foi um dos instrumentos de políticas fiscais usados, inclusive para a ocupação do país. Então, não é de graça, isso foi planejado. Então, isso tem uma questão aí lógica por isso, mas que faz todo sentido essa questão do VTN. Então, essa regra, eu acho que ela é bem utilizada, seja para comprar, seja para vender, seja para atualizar custo de aquisição, seja como regra híbrida, ela faz todo sentido e, meu modo de ver, é uma das principais regras do setor imobiliário rural. Perfeito. O ponto que você falou bastante relevante, né? Só os requisitos ali na lei são e os requisitos dentro da IN ali da Receita Federal são outros para você se utilizar dessa questão do ganho de capital, né? Pós-97. Comenta um pouquinho sobre isso. Bom você me lembrar, Letícia, senão eu vou falando aqui, eu esqueço de voltar na pergunta. Vamos lá, requisitos, né? Aquisição 97, pessoa física, pessoa jurídica de lucro presumido. Despesa tem que ter sido deduzida para que eu tribute como atividade rural, senão ela vira ganho de capital também igual à terra nua. A Receita também entende que você só pode aplicar essa regra pós a entrega do ITR. Na prática, isso acabou sendo podendo ser usado em favor do contribuinte. Porque qual é o racional da Receita por trás disso? Olha, você só pode aplicar essa regra depois que você entregou o VTN, porque eu preciso conhecer a sua base de cálculo. Então você só entrega o ITR em agosto, setembro, né? Geralmente o último dia do prazo é setembro, o último dia do prazo é o último dia de setembro, você restringe a regra de setembro a dezembro. Só que isso não faz nenhum sentido, porque o VTN ele é anual, ele é da propriedade, então ele não muda se você entregou em setembro, outubro, janeiro. O fato gerador da lei é 1º de janeiro. Então isso não faz nenhum sentido. E a instrução normativa que determina a data da entrega é unilateral da Receita. Então bastaria a Receita jogar para o último dia de dezembro, que a regra não era aplicável para ninguém. Então a jurisprudência afasta esse requisito da entrega do DIAT, que o DIAT nada mais é que parte do ITR. Quando eu disse que ela pode ser vantajosa,
É porque, no fundo, uma regra especial, que na minha opinião é obrigatória, que é a regra do VTN, ela acaba sendo facultativa. Porque o produtor, o contribuinte proprietário, ele sabe que se ele vender antes da entrega do ITR, vai aplicar a regra geral. Se ele vender pós a entrega do ITR, ele vai aplicar a regra especial. Então, na prática, o produtor que comercialmente tem essa possibilidade, é claro que isso depende de condição de mercado, não quer perder a venda, mas feito esse racional, ele pode fazer duas contas. Vai custar tributariamente um valor se ele vender antes e vai custar um valor se ele vender depois. Acaba a regra sendo utilizada em favor e não contra o contribuinte, que era a intenção da Receita, que era limitar isso de setembro a dezembro. Mas não compactuo com esse entendimento e nem a jurisprudência. Então você tem que olhar todos esses requisitos que a gente conversou para poder aplicar e entender se faz sentido ou não. Quero recuperar um ponto, Letícia, só para não deixar passar. Claro. Você me deu essa oportunidade, que é o seguinte. Na integralização de bens em hold, tá? Estou voltando para ganho de capital, mas faço um gancho com o VTN. Tem duas questões que na prática muitas pessoas deixam passar, mas que são relevantes. Integralizou, você tem que olhar a questão da benfeitoria também. E a benfeitoria tem que ser estornada ou tributada a valor, porque você já deduziu ela, senão você tem um ganho duplo. Então, muitas vezes se faz a integralização e não se olha a questão da benfeitoria. Segundo ponto é quando que você fez a integralização. Antes da entrega do ITR ou depois? Porque também você tem um ganho de capital aí, que ainda que você faça por custo contábil, se aplicava a regra do VTN, você tem que recolher. Então, você tem que olhar também essa questão. E, por fim, é a relação, isso com bens e direitos. Porque as pessoas acabam declarando a propriedade rural cheia em bens e direitos e deduzindo a benfeitoria, o que está errado. Bens e direitos você tem a terra nua e benfeitoria vai lá para o livro caixa da atividade rural. Então, o valor do seu bem é o valor da terra nua, não é o valor da propriedade inteira. Se você deduziu uma benfeitoria e se você fez dentro da janela da regra. Então, essas questões, eu sei que às vezes a gente está falando muito de detalhe técnico, fica chato para quem está ouvindo. Mas eu acho importante colocar, até para que depois quem está nos ouvindo procure entender melhor. Porque é o detalhe que faz a diferença nessas operações. Totalmente, totalmente. Acho que são vários detalhes aí, mas que realmente você tem que estar atento para você conseguir suprir e abarcar, né, ter essas janelas de oportunidades tributárias, né? Porque senão, se você não vê assim, esses detalhes antes, você pode lá na frente ter algum tipo de problema junto à Receita Federal, né? Então, assim, essa questão de você ter que ter entregue a declaração de ITR, né, em nome próprio, para você saber o valor do VTN, ela é muito controversa mesmo, porque, assim, até se eu, comprador, né, quero lá na frente também utilizar dessa regra de VTN versus VTN, eu também, no meu ano de compra, a Receita me exige que no meu ano de compra também tenha declarado a declaração de ITR em meu nome. Você não pode entregar em nome de duas pessoas o mesmo ano, a mesma declaração de TR, né? Então, assim, é como se ela me restringisse. Ou o comprador ou o vendedor vão se utilizar dessa regra, né? Então, é um pouquinho complicado mesmo essa regra imposta aí pela Receita Federal, mas como você bem mencionou, a lei em si não tem esses requisitos, né? Não tem. A jurisprudência que existe, ela predomina no sentido de afastar esses óbitos, uma vez que eles ocorrem via instrução normativa e não via lei, né? O entendimento é que a instrução normativa feriu a regra da lei, restringiu a lei. Isso não pode ocorrer. E essa questão também de entregar, um caso prático, para a gente entender. O que muitas vezes acontece na prática? Olha, eu vendi antes da entrega. Então, sob o ponto de vista da Receita, eu não poderia. Mas vamos supor que eu tenho conforto de aplicar a regra do VTN. Qual vai ser minha base de cálculo? Porque essa é uma preocupação. Porque se eu tenho que fazer o recolhimento do VTN pela regra, mas eu ainda não tenho o VTN daquele ano, então na prática esse tipo de coisa é que chega pra gente, né? Aí você tem alguns caminhos. Já saiu o sistema interno de preço de terra? Já foi publicado? Eu utilizo do ano anterior e depois, quando sair, eu recolho a diferença para poder não deixar. E você tem julgados que dizem o seguinte, olha, ainda que a Receita não tenha o VTN, ela tem que aplicar o sistema interno de preço de terras, que é, entre aspas, né, não é uma pauta no sentido de pauta obrigatória, mas é a referência que você tem de instrumentos de fiscalização. Então, essa questão, eu não tenho o VTN, então não posso fazer.
vamos olhar, porque você tem algumas alternativas, porque senão você vai ficar preso por um requisito menor que não é o obrigatório da lei. E, de novo, não importa quem entregou. O VTN ele é da propriedade, ele é anual, então se você tem o VTN, tanto é, Letícia, Paulo, outra questão prática, né? Essa lei do ITR, ela, na prática, ela traz uma série de questões, né? Muitas vezes a teoria não conversa com a realidade. Mas se você comprar uma fazenda em maio, em junho, quem vai entregar o ITR provavelmente é o comprador. Por quê? Porque é ele que tem a obrigação de pagar dali para frente, ele não quer deixar com o vendedor, e aí você tem uma série de problemas. Porque o fato gerador é 1º de janeiro, então teoricamente era o vendedor quem teria que entregar. Segundo, os dados de ocupação que interferem na alíquota, se ela é maior ou menor, são do ano anterior. Quer dizer, o novo proprietário não tem os dados de ocupação, ela é do vendedor. Você precisa do vendedor para poder colocar. Então essas questões todas têm que ser estudadas para a gente não ter problema. E esse descompasso entre a data causa, na prática, divergência de interpretação. No fundo, o que a Receita olha é cadastro. Então, se eu comprei a propriedade e o cadastro está no meu nome, ela vai bater cadastro com quem é o proprietário, independentemente do fato gerador. Depois vai se discutir. Perfeito. Um ponto que a gente tinha levantado ali no comecinho da conversa também era sobre a questão de condomínio, né, no evento sucessório. Então, né, teve o falecimento ali do patriarca, da matriarca, ficaram todos os irmãos ali como condôminos do imóvel rural, e aí fica aquela discussão, né? Um quer vender, outro quer arrendar, outro quer exercer ali a atividade rural, e fica nesse descompasso familiar. O que a gente tem de mecanismo, seja via holding ou seja na pessoa física mesmo, por exemplo, via testamento, eu posso endereçar ali, um imóvel rural vai ficar, né, com o filho 1, filho 2, se a gente pode fazer esses tipos de tratativas, seja via holding ou seja pessoa física, quais que são as possibilidades aqui para evitar qualquer tipo de litígio ou qualquer tipo de mal entendido lá na frente. Bem colocado. Assim, eu vou contar, só para ilustrar aqui, 2 casos que ficaram famosos, mas da importância disso ser visto. No passado existiu uma família que recebeu uma proposta para a venda da propriedade, porque ali ia se fazer uma indústria açucareira, uma usina. Então, evidentemente, por questões de frete, o valor daquela propriedade era muito acima que o valor com o mercado, porque existia um interesse estratégico daquela estrutura ser colocada ali. E eram, se não me engano, não sei se 3 ou 4 irmãos, 2 ou 3 deles queriam vender e comprar propriedades em outros lugares, abrir mais fazendas, continuar com a operação. E um deles não tinha necessidade de recurso imediata, tinha um apreço pelo local que o pai nasceu, não estou julgando se é certo ou errado, mas um deles não quis. Se você está num condomínio pessoa física, não vende. Não vende porque você não sabe qual pedaço é de qual, se você for ter que fazer uma demarcação, isso vai demorar anos, o interesse comercial passou, então esquece. Isso é um caso prático de problema. E o outro que todo dia ocorre é financiamento. É irmão que não quer se comprometer porque não está na atividade, não conhece, e se todo mundo não assinar, ele provavelmente não vai conseguir o recurso. Então, condomínio rural, volto a dizer, de propriedade imobiliária, não condomínio rural, desculpa, condomínio rural de exploração é outra coisa, mas condomínio de propriedade imobiliária necessariamente precisa ser evitado. E aí a gente tem os instrumentos para isso, né? Um realmente é testamento, quando você pode atribuir diferentes propriedades para cada filho, mas o problema maior está quando você não tem propriedades divisíveis ou não tem propriedades equivalentes. Então aí que você passa para o problema da prática. E nisso a pessoa jurídica tem mais instrumentos, tem instrumentos societários para isso, né? Você tem um acordo de sócios, você tem os quóruns de votação, você tem o eventual direito de veto, você tem a golden share, você tem uma série de coisas, você tem cláusula de saída, você tem cláusula para indenizar. Eventualmente até o protocolo familiar também. Protocolo familiar é muito importante. Então você tem essas questões todas que você consegue trabalhar e resolver numa estrutura societária que a pessoa física não permite, porque você não tem ambiente para isso, né? Você não tem legislação para isso. Então, nesse caso, o veículo societário funciona muito bem.
Porque, assim, no fundo, o que precisa ser evitado é judicializar. Porque vai ter uma questão que vai demorar anos e anos na justiça, eventualmente a operação vai ficar comprometida, e é tudo que quem deixou o patrimônio não quer. Porque o patrimônio, no tempo, vai perdendo valor em relação a brigas familiares que podem acontecer. E, infelizmente, são muito comuns. A gente vê isso sempre, porque os interesses são divergentes, não é questão de um estar certo ou estar errado. São interesses que não se convergiram numa geração seguinte. Exatamente, por isso a importância do planejamento prévio, né? O planejamento ele não serve ali só para o momento do falecimento, mas para o pré, né? Até para questões de também janelas tributárias que estão eventualmente se fechando aí ao longo do tempo, para a questão de gestão do operacional do negócio mesmo, né? Hoje e para o futuro também, tanto para o operacional do negócio futuro, para ele se sustentar ao longo do tempo. Sem dúvida, essa é a pedra de toque e acho que pensar nisso é muito inteligente do ponto de vista familiar, para você manter a família unida, e também do ponto de vista econômico. E, de novo, a própria questão de explorar na física ou jurídica, eu sempre recomendo olhar com cautela, porque muitas vezes é mais barato na jurídica. Então, até isso cabe nesse momento fazer uma revisão. Vou dar um exemplo prático, que eu acho que quando a gente ilustra, fica mais fácil de quem está ouvindo entender. Se o produtor tiver o que a gente chama simplificado da física, ou presumido da física, ele vai pagar 5,5% sobre a receita, só para recuperar o cálculo. Você tem um regime que é vantajoso, porque você não tem limite, por exemplo. É diferente de pessoa jurídica que obrigatoriamente, a partir do faturamento de 78 milhões, você tem que ir para o lucro real. Na atividade rural isso não existe. Então você tem produtores muito, muito grandes que estão na física. E se ele estiver recolhendo IR, ele está recolhendo a 5,5%. Porque ele está tributando 27,5% sob uma base presumida de 20%, 5,5% contra a receita. Boa parte das culturas do Brasil tem suspensão de PIS e COFINS. Então, numa PJ de lucro presumido, base de cálculo, você recolheria 6,73% contra a receita. Né? Não vou aqui abrir, mas 3,65% de PIS junto com COFINS. Então, se você pensar que isso está recolhendo, não estou falando de livro caixa, estou falando de recolhimento de tributo. No primeiro momento você faz a seguinte conta, que eu acho que muita gente faz. 6,73 contra 5,5. Mas essa conta não é verdadeira. Porque tem muitas culturas, cana, gado para abate, que o PIS e COFINS está suspenso. Então, você tem que tirar desses 6,73, já considerando o adicional de IR, você tem que tirar 3,65. Então, salvo engano, é 3,08, 3 alguma coisa, contra 5,5. Então, nesse caso, é mais barato operar na jurídica. Ah, mas eu tenho um problema da despesa na jurídica. De novo, também cabe olhar, porque a jurídica rural ela tem vantagens só do setor. Por exemplo, isso que eu já mencionei, da depreciação acelerada incentivada. Outra é a ausência de trava de compensação. Então, eventualmente, se a família tem outras atividades, pode colocar no mesmo CNPJ, você ainda vai fazer compensação para não pagar IR, porque você não tem um limite de 30%. As empresas normais, só para quem está ouvindo entender, se você tem um prejuízo acumulado, você pode usar ele para bater 30% do resultado. Rural não, você pode bater 100% no mesmo ano. Então essas questões todas fazem parte dessa revisão patrimonial e muitas vezes a gente acaba descobrindo economias que não estavam na pauta. Exatamente. E até, Marcelo, para a gente finalizando aqui, acho que são muitos os temas, mais um ponto também que fica bem evidente sobre a questão de planejamento patrimonial no agro é um instrumento relativamente novo, que é o FIAGRO, né? Eu queria saber de você, assim, o que você vê de vantagens para as famílias investirem no FIAGRO, eventualmente fazerem um aporte dos imóveis, né, ali dentro dessa estrutura, como que ela funciona um pouquinho. Você poderia explicar melhor aqui para a gente? Até a gente falando de contexto da reforma, depois outro dia também a gente fala do regime rural que veio na reforma, que foi uma batalha enorme e dentro desse contexto estava o FIAGRO, que no projeto inicial estava muito mais taxado e agora ele conseguiu na última hora receber o tratamento adequado. Eu gosto muito do FIAGRO. O FIAGRO é um excelente instrumento, não só de captação, de investimento, de redução de risco, mas também de estímulo à produção. Então acho que o futuro do FIAGRO ele é muito maior do que ele é hoje.
A gente pende aí de regulamentação específica, que eu acho que só vai melhorar esse ambiente. E você tem todas aquelas regras, né, de você aportar no FIAGRO a propriedade sem ter que trazer valor presente. Eu acho que isso é uma regra... Você difere, né? Você difere. Então, eu acho que isso é uma regra importantíssima, porque você não tem a necessidade de desembolsar fluxo de caixa, de pagar, fica diferido. Os outros fundos você tem que trazer a valor presente. Obrigatoriamente você vai recolher. Você tem um problema da não tributação da carteira, é só do investidor. Então, eu acho que o FIAGRO, inclusive como veículo sucessório, ele tem que ser olhado e acho que ele está engatinhando. A gente vê números de FIAGRO muito bons, o FIAGRO está indo muito bem, mas eu acho que é muito pouco perto do que esse instrumento vai representar. E na reforma tributária ele vem com uma vantagem adicional em relação aos outros, porque no último momento ele recebeu um tratamento de não incidência da CBS e do IBS. Então, acho que o FIAGRO também é uma questão para ser olhada. Gosto muito da estrutura, mas, claro, como a gente falou, planejamento sucessório não é um produto pronto, né? Você não compra na prateleira, não é um sapato que cabe em todo mundo. Tem solução mágica. Não tem solução mágica, você tem que olhar o cabimento, o custo dessa operação, mas faz todo sentido e gosto muito do instrumento. E o FIAGRO também a gente pode trazer as regras de governança que a gente teria na holding, né? Isso é super importante. Sem dúvida, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Você tem as regras de governança que você pode pôr num ambiente controlado de risco, com verificação e auditoria para quem quer aplicar capital, né? Para quem quer investir num pedacinho da produção. Então faz todo sentido usar essa estrutura também para essa finalidade. Boa. Legal. Acho que a gente até já extrapolou um pouquinho o nosso tempo aqui, mas eu gostaria de te agradecer, Marcelo. Foi super proveitoso o nosso bate-papo. E deixar, pessoal, também, a gente aqui à disposição. Como eu disse no começo do nosso bate-papo hoje, planejamento é sempre super caso a caso. Então, a gente está aqui à disposição, tanto o nosso time quanto o Marcelo também, para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo, pela conversa, foi ótima. Imagina, eu que agradeço, uma satisfação, uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Gosto muito do tema. Depois vamos marcar para debater sobre a reforma tributária e o regime rural, que vai ser uma nova oportunidade. Muito obrigado mesmo pelo convite.